Graça e paz a todos, amém? Bom dia. Quero agradecer a Deus, a todos vocês que estiveram ontem, não só trabalhando, mas prestigiando uma linda festa que nós tivemos aqui à noite. Foi um tempo muito gostoso, um tempo muito especial. Ontem, desde manhã, muito cedo, muitas atividades aqui na igreja, um bazar, uma bênção. Depois à tarde, nós tivemos, a partir das 5 da tarde até as 9 da noite, foi um tempo muito gostoso, muito especial. Obrigado a todos vocês que trabalharam, todos que prestigiaram e estiveram aqui conosco. Hoje gostaria de dar continuidade a um tema que nós começamos na semana passada, sobre a importância de nós ativarmos os nossos sonhos. Quero começar lendo um texto que está em Jeremias capítulo 29, versículo 11 e 12. Aliás, foi o mesmo versículo que nós lemos na semana passada. Quero ler na versão NAA e depois na versão ARA. A Bíblia diz assim:
Jeremias 29, 11 e 12. Olha só que interessante essa versão. Obrigado, querido. Diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Não pensamentos, são pensamentos de paz e não de mal. Na versão NAA diz assim: para dar-lhes um futuro e uma esperança. Essa é a diferença entre essa versão e a outra. Essa versão diz: para dar-lhe um futuro e uma esperança. Veja que a tradução aqui está falando de pensamentos de paz, está falando de pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, que não são de mal. Para quê? Para nos dar um futuro e uma esperança. Pois a parte do versículo 12 diz que nós temos que orar e invocar o Senhor, e o Senhor vai nos atender. Na outra versão diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E aí diz assim: para vos dar o fim que desejais. Você percebe aqui que ele está falando também de um futuro, o fim que desejais, algo que nós vamos alcançar, não agora, mas no futuro. E a partir do próximo versículo também fala da importância de nós orarmos. Bom, na semana passada, queridos, eu compartilhei um pouquinho, quem estava aqui, sobre um momento, um dia, um ano, 2007, em que eu ganhei um livro de um membro da equipe que nós tínhamos, chamado A Quarta Dimensão. E neste livro eu comentei um pouquinho que a partir da leitura dele realizada, a minha maneira de orar, de pedir as coisas ao Senhor mudou completamente. Eu entendi que ativar os sonhos de Deus é necessário para que a gente também possa manter a nossa fé ativada. E eu só consigo fazer isso, queridos, numa dimensão não terrena, mas numa dimensão espiritual. E esse livro nos ensina que dimensão é essa, que é uma dimensão da fé. É uma dimensão que a gente não consegue visualizar as coisas nos olhos físicos, mas a gente consegue visualizá-las com os olhos espirituais. E a partir daquele livro eu comecei a praticar 4 princípios que o pastor Chu ensina, que é, primeiro, ter uma imagem clara, muito clara, uma imagem nítida, muito definida, uma meta específica, ser claro, um sonho claro naquilo que nós queremos alcançar em Deus, colocar tempo, colocar data, visualizar aquilo que queremos alcançar. Esse é o primeiro princípio que o pastor Cho nos ensina, que para a gente conseguir alguma coisa, a gente precisa ter uma imagem daquilo que queremos alcançar. Segundo princípio que o pastor Cho fala é que a gente precisa, depois que você tem essa imagem clara, você tem que desejar aquilo com todo o teu coração, é um desejo ardente. Terceiro, é você ter aquilo como uma substância. É como se uma mamãe ficasse grávida, não está vendo ainda o filho com os olhos físicos, mas já sente ele, já percebe que ele está aqui, ele já está sendo gerado, ele já nasceu, a substância já aconteceu, aquilo que ela estava desejando já está acontecendo. E por final, manter uma vida de fé, crendo, acreditando até que aconteça. E a gente compartilhou um pouquinho, queridos, e desde então, eu e Priscila, a gente tem entendido que sem metas definidas, sem metas claras, não há futuro. Eu não estou falando isso de um contexto só espiritual, ministerial, na empresa. Se nós queremos crescer, nós precisamos. Eu trabalhei no mundo corporativo muitos anos, Priscila também. Se a gente quer crescer, a gente precisa estabelecer metas. E às vezes quando chega no reino de Deus, a gente acha que não precisa estabelecer metas, que é só no mundo corporativo, que a gente não precisa estabelecer metas de crescimento da nossa célula, para ganhar vidas, para crescer no espiritual, metas de leitura bíblica, metas de leituras de livro. A gente acha que não, pode levar as coisas de qualquer jeito, e não é verdade. E eu e Priscila começamos a entender isso, queridos, que sem uma visão clara não há futuro, sem sonhos não há futuro.
O próprio Senhor, Ele diz aqui: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não são pensamentos maus, são pensamentos bons para o futuro que desejais, para a esperança de vocês. Sem sonhos não há futuro, sem metas não há futuro. E dentro desse contexto, nós temos aprendido muito, alguns anos, que o pastor César Castelhano, depois que ele também teve uma inspiração, foi muito inspirado pelo pastor Show. E ele tem nos ensinado que para que a gente traga à existência os sonhos, nós precisamos primeiro receber uma promessa da parte de Deus. Quando você tem uma promessa, que é aquela visão clara, por exemplo, você pega um texto aqui no livro de Isaías, capítulo 53, e diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. É uma promessa. Quando você toma essa promessa na sua vida, Paulo diz assim, uma promessa: eu e a minha casa serviremos. Josué disse isso, Paulo reforçou isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. Então eu tenho uma promessa. O que eu começo a fazer logo em seguida? Visualizar aquela promessa. Eu começo a ver a minha saúde restaurada, eu começo a ver a minha família salva, e depois eu vou confessar isso. Senhor, está escrito na tua palavra. Nós vamos usar a boca. Pai, o Senhor disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero a salvação dos meus familiares. Senhor, o Senhor diz na sua palavra que eu tenho a promessa da cura. Eu tomo posse da cura sobre a minha vida. O Senhor diz que eu sou próspero. A Bíblia diz que tudo que ela diz eu sou, tudo que ela diz que eu sou. E você começa a confessar, e por final você vai perseverar até que. E na semana passada nós mostramos aqui várias fotos, né? Primeiro bloco de fotos que nós compartilhamos com quem estava aqui, inclusive, se você entrar na ministração da semana passada, você vai encontrar lá o link da ministração, ok? Que compartilha, onde a pastora Cláudia está compartilhando como fazer o livro dos sonhos dela. Alguém aqui teve a curiosidade de fazer isso? Gostaria de desafiar você. Está no link da ministração da semana passada. Você entra no pastor, cadê o link da semana passada? Entra no canal da INSEGEC, ou se você entrar na ministração de hoje, terá o link da ministração da semana passada, a qual tem a ministração da pastora Cláudia. Eu desafio vocês, queridos, nesse resto de ano, ouça essa ministração da pastora Cláudia. Pastor, eu não vou entender espanhol. Você vai entender o Espírito. Você vai entender o Espírito. Gostaria de desafiar você a fazer isso. Coloque isso como um desafio aí, sabe? Faça isso, ouça onde ela está descrevendo ali como que ela desenvolveu, como que ela desenhou, como que ela montou o caderno dos sonhos dela. Depois nós mostramos um outro bloco de imagens, onde eu e a Priscila estivemos trabalhando o nosso livro dos sonhos esse ano, lá em Bogotá, na casa dos pastores César e Emma Cláudia Castelhano, sabe? E por final nós mostramos várias fotos também da equipe nossa, equipe G12 aqui, local, onde nós estivemos numa chácara, também desenvolvendo, sonhando a área ministerial como igreja nesse livro dos sonhos. E por final foi mostrado um videozinho. Eu gostaria, neste momento de antes de seguir, mostrar aqui duas imagens para vocês, que essa semana foi postada no story da pastora Johanna Castellanos, que é a filha mais velha do pastor César. A primeira imagem, nós vamos ficar nela, eles vão postar para vocês aí. Eu achei muito interessante, porque está tudo de encontro com aquilo que nós estamos falando. Eles são pessoas, queridos, que têm nos ensinado a sonhar com os olhos abertos e visualizar isso com os olhos abertos. E aí eu tirei um print dessa imagem, e aí eu pedi para eles, vão colocar aqui para a gente agora, onde a pastora Johanna, nessa primeira imagem do story, ela diz assim que eles colocaram no livro dos sonhos que eles queriam uma casa rodante. O que é uma casa rodante? Uma casa rodante é um trailer.
Sabe assim, nos Estados Unidos existem muitos esses trailers que as pessoas engatam no carro, colocam no carro, no guincho do carro e saem viajando, conhecendo outros lugares, passeando, dormem ali dentro do trailer e tudo. E eles colocaram esse desejo no livro dos sonhos, dizendo assim: eu quero alcançar esse sonho. Eles montaram a imagem, vocês vão ver aqui, né? E colocaram no caderno dos sonhos, no livro dos sonhos. Eu falo caderno às vezes, mas é um livro dos sonhos. Olha, não é essa imagem, por favor, na primeira imagem. Aonde? Começa com a outra imagem. Tira essa daí, por favor. Olha lá. Amigos, les cuento que sonhamos com uma casita rodante. Olha ali a casita rodante que eles desenharam. Pegaram, vem até com um cachorrinho de brinde, né? Aqui está uma imagem, desenharam uma casinha rodante, colocaram ali que eles queriam um trailer. E colocaram na imagem lá no caderno dos sonhos. Sabe, eles colocaram diante dos seus olhos, começaram a visualizar. Isso estava no story antes de ontem da pastora Johanna. Como eu disse, eu tirei esse print. Amigos, les conto que sonhamos com casita rodante. Vocês já viram, né? Mas elas vão colocar outra imagem agora. E aí lá, e el Senhor nos permitiu comprar uma. Lá está o trailer. As meninas dentro do trailer, a família, o trailer, tudo ali aberto embaixo, aonde eles colocam no carro deles. E isso aí foi colocado no começo do ano como um desafio. E eu imagino que se não foi no começo do ano, foi no ano retrasado, não sei, o ano passado, mas eles colocaram para visualizar aquilo. Quero alcançar a imagem diante dos nossos olhos. Às vezes nós estamos aqui falando, queridos, eu não sei como que isso cai no coração de vocês. E às vezes muitas dizem: não, isso aí é meio antibíblico, é meio heresia, é meio esotérico, é meio esquisito. E é esse nosso achômetro de achar que é meio esquisito que faz com que a gente viva a vida sempre da mesma forma e nunca muda nada. Conquista uma coisinha ali, outra lá, um negocinho aqui e tal, e não entra no mundo da fé, porque a gente vive achando que essas coisas são esquisitas, que isso aí é invenção, que isso aí é... Irmãos, segundo o decreto deste ano, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Ouvi com atenção, estou prestes a fazer algo novo, e agora ele surge. Não estáis cientes disso? Colocarei uma estrada no deserto e rios no ermo. Nós passamos o ano inteiro, diz o Senhor, dizendo: esqueça o que para trás ficou. A gente passou aqui, queridos, o ano inteiro ouvindo o Senhor dizer: deixa o passado no passado, joga fora as velharias. Por que a gente tem que ficar mantendo, segurar algumas coisas que a gente sabe que já não deu errado, que não deu certo? E não tenta o novo, pelo amor de Deus. Não tenta entrar no mundo da fé, tentar fazer alguma coisa diferente, agir por fé. Sabe, queridos, eu creio porque creio que nós precisamos deixar essas coisas para trás e entrarmos nesse mundo, deixarmos de conquistar coisas que, meu Deus, e entrarmos nesse mundo de conquistarmos. Eu sei que o ano de 2021, como o Felipe já disse aqui, foi um ano difícil. 2022 foi um ano mais ou menos, não tanto quanto o 21, mas também foi um ano. Mas, queridos, sejam as conquistas que nós tivemos, ou as não conquistas que nós tivemos, deixa para trás, já foi. Foco, olha para frente, vamos para frente. Conquistamos muito sim, 2022, ótimo, beleza, mas agora vai ser outro ano e a gente precisa continuar seguindo, a gente precisa continuar avançando. Nós precisamos ser, queridos, extremamente sim gratos por aquilo que nós conquistamos, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Obrigado, Senhor. Nós também temos que ser gratos por aquilo que não conquistamos, porque nem tudo nós vamos conquistar no tempo e na hora que nós queremos. No entanto, ao mesmo tempo, queridos, nós devemos ser inconformados.
Deus sempre tem mais. Se você está vivo, é porque o Senhor ainda quer fazer algo através de você, através de mim, através de nós. É tempo da gente focar. Foque-se no que está diante de você. Foque-se, não viva sem propósito. Nós precisamos, queridos, de alvos, de projetos, de planos. Nós precisamos entender o poder da concentração, o poder de olhar para frente e avançar. Paulo disse: as coisas que para trás ficam, uma coisa só faço: olho para a frente, para o autor e consumador da fé, e sigo para o alvo do prêmio, a soberana vocação, Jesus Cristo meu Senhor. Nós temos muito na Bíblia, muitos textos nos ensinando sobre isso. Isso não quer dizer, não é coisa de força de mente, positividade, não, queridos, é a palavra, é a gente entrar nessa quarta dimensão, nessa dimensão da fé. Nós precisamos prosseguir com determinação para o nosso alvo. Eu já contei aqui uma história em uma ou duas ocasiões, eu não me lembro, e eu creio que esse talvez seja um momento bastante oportuno para repeti-la. A história de certo homem que passou, na verdade, muita dificuldade na vida, e ele tinha que estudar quando criança, jovenzinho, trabalhar ao mesmo tempo para ajudar a família, ajudar o pai. E quando ele foi para a escola, né, nesse tempo de dificuldade, já era um rapazinho, um mocinho, e um dia o professor desafiou todos os alunos, os estudantes da classe, e disse assim para eles: escreva, coloque, desenhe o teu sonho numa folha. E aquele menino, aquele rapazinho, né, ele foi para casa e começou a desenhar o seu sonho. E ele começou a desenhar ali uma fazenda. Desenhou a fazenda. E nessa fazenda ele colocou 100 hectares. Ele foi muito específico. E esse é o segredo, queridos, que nós precisamos aprender. Além disso, ele colocou a quantidade de gado, de vaca, de boi, de ovelha, de cavalo. Ele desenhou a casa que ele queria, quantos quartos ele queria nessa casa. Ele desenhou a cerca da casa. Ele foi desenhando tudo, gente. Desenhando tudo. Se você procurar isso, você encontra, isso é verídico. E esse menino, no dia seguinte, ele entregou 7 páginas. 7 páginas ao professor, com todo o desenho do que ele queria. Sabe o que o professor fez? Os professores hoje aqui da nossa igreja, graças a Deus, da INSEJEC, não fazem isso. São todos professores de fé, professores motivados, tudo. Mas aquele professor, ele olhou para aquele rapaz, para aquele desenho, e disse assim para o menino: volte para casa, desenhe outro sonho, porque esse seu é impossível de realizar. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E o professor foi específico, disse: primeiro, porque o seu pai é muito pobre, você também não tem dinheiro. Como que você vai conseguir uma fazenda, todo esse gado, todo esse tanto de terra, essas ovelhas? Segundo, porque você precisa, olha o que o professor disse, coerente com o seu sonho, realista com o seu sonho. Gente, sonhar não tem limites. Sonhar não tem limites. E o professor disse: seja coerente, faça outro desenho e volte amanhã, porque se você trouxer esse mesmo desenho, eu vou te dar um 0. Foi isso que o professor disse àquele rapazinho. Gente, naquela noite, aquele menino, ele ficou em luta interna. Pô, eu tenho um sonho, eu visualizei, eu vi, eu sei o que eu quero. Eu sei a quantidade de terra que eu quero ter, quanto vaca, quanto boi, quanto ovelha. Eu sei a casa que eu quero construir, uma luta interna. Mas se eu fizer isso de novo, o professor vai me dar um 0. E agora? O que eu faço? Estão querendo matar meus sonhos, estão querendo destruir meus sonhos. Eu imagino ele pensando. Resumindo, queridos, ele não conseguiu desenhar, ou melhor, mudar nada do que ele tinha desenhado. Sabe o que ele fez? Ele repetiu
porque o professor não deixou ele levar. Ele rasgou a folha na frente do menino na escola e disse: isso aqui é irreal, faz outro. O menino, queridos, não conseguiu desenhar nada diferente do que ele já tinha desenhado. Desenhou tudo igualzinho, porque ele tinha uma imagem clara dentro dele. Ele sabia o que ele queria. E chegou para o professor e disse assim: professor, eu prefiro ganhar um 0 do que renunciar aos meus sonhos. Eu prefiro ganhar um 0 do que renunciar àquilo que eu quero. Resumindo, queridos, essa história, muitos anos depois ele chamou alguns jovens para conhecer a sua fazenda. E por incrível que pareça, quando entraram ali na fazenda dele, ele conseguiu mostrar para aqueles adolescentes, sabe de que forma? Na sala principal da casa dele existia um quadro com 7 folhas, e naquele quadro estava o desenho da fazenda que ele queria alcançar. Ele mostrou para as pessoas. Resumindo, era o mesmo desenho que ele tinha feito naquela época quando ele estava na escola. Ele tinha uma imagem, ele tinha um sonho. Queridos, muitas vezes as pessoas vão querer: para, pastor, esse negócio de ficar escrevendo livro de sonhos, isso é bruxaria, isso aí é macumbaria, isso aí é, sei lá, ia, não sei tanto. Para com isso. Não é, queridos. É você visualizar aquilo que Deus colocou no teu coração. Para falar dessa importância, queridos, de fazermos planos vitoriosos, planos de conquistas para as nossas vidas, eu quero ler mais um texto com vocês, que está em Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. Aqui conta a história de um homem chamado Abraão. Na época ele não era Abraão, era o Abrão ainda. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta, ergue os teus olhos e olha desde o lugar de onde você está. Olha o que ele está dizendo: onde você está hoje, agora, nesse momento, para o lado do norte, do sul, do oriente, do ocidente, e para toda esta terra que você vê, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. O Senhor chega para Abrão e diz: Abrão, agora que você não tem mais Ló aí para te complicar a vida, quero que você veja onde você está. Olha o que você é hoje, mas eu quero que você abra os seus olhos. Diga para o seu irmão do lado: abre os olhos. Abre os seus olhos. Olha para o norte, o sul, leste, oeste. Tudo que você está vendo eu vou te dar. Tudo que você está vendo, tudo que você está visualizando diante dos teus olhos, eu vou te dar, você e a sua descendência. Esse exercício, queridos, de fazer livro dos sonhos, de visualizar as coisas, é uma prática que acontece desde quando a terra foi formada por Deus. Começou com Ele projetou todas as coisas. 6 dias Ele formou, no 7º dia, 6º ainda o homem, no 7º ele descansou. Ele projetou, Deus foi o primeiro a projetar as coisas, a visualizar o que Ele queria. Eu quero a girafa desse jeito, eu quero a folha desse jeito, eu quero o pé de banana desse jeito, eu quero o bicho desse jeito, eu quero o elefante desse jeito. Ele projetou tudo, e depois Ele disse: haja, 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 haja. Mas primeiro Ele projetou, Ele visualizou essas coisas. E como eu disse, queridos, com esse texto aqui, eu quero falar dessa ferramenta muito importante. Não é uma coisa que Deus deu a nós, é uma ferramenta que Deus deu à família do pastor, da família Castelhanos, sabe? E por tabela, todas as outras igrejas, G12, em Bogotá, e no Brasil, e no mundo inteiro, que é o livro dos sonhos, que tem nos ensinado, queridos, a gente sonhar de uma forma mais clara. Ele só é uma ferramenta que nos ajuda a gente sonhar de uma forma mais clara. O Senhor, queridos, é aquele que fala conosco através de sonhos. Você crê nisso? A Bíblia diz que os sonhos são a linguagem do Espírito. Os sonhos são projetados dentro de nós, e Ele nos direciona através da sua palavra. E depois de
tantas promessas liberadas sobre as nossas vidas, queridos. Por exemplo, durante este ano, eu creio que essa igreja, nós estamos num momento muito lindo. Você crê nisso? Obrigado pelos 2 amém que eu ouvi, né? Você crê nisso? Obrigado pelos 5 amém que eu ouvi agora. Você crê nisso? Nós estamos vivendo um momento muito lindo, queridos. Como igreja, eu creio nisso. Diante de tantas promessas. E é por isso que esse é um tempo de ativar os nossos sonhos. Esse é um tempo de ativar, queridos. É tempo da gente olhar, da gente visualizar aquilo que nós queremos alcançar. E seria muito, muito importante que todos nós estivéssemos olhando para a mesma direção. Não adianta a gente querer um olhar para a direita, um para a esquerda, um para frente, para trás, porque vai haver uma confusão de língua, a torre não vai ser construída. Os nossos alvos não são alcançados. E diante, queridos, de um livro que você pode, como eu diria assim, diferente. Você pega um livro ali, ou você tem um livro na sua casa, diferente de um livro que você pega, que já foi escrito, que já está lá desenhado. Esse livro dos sonhos é um livro em branco. Diferente de um que você vai ler, esse você vai escrever. Diferente de um livro que você pega e já está desenhado, esse é um que você vai desenhar em Deus. Por quê, pastor? Porque diferente de um livro que você pega escrito, esse livro você pega ele em branco, para que através dele você sonhe com ele. Esse é um livro para a gente sonhar. É você que vai escrever nesse livro. É você que vai desenhar esse livro. Um livro que você poderá dar forma aos seus sonhos. Um livro que você vai poder dar forma aos seus projetos. Um livro que você vai poder dar forma aos seus desafios, às suas metas. Esse é você que vai escrever, com a ajuda de Deus. Às vezes, queridos, a essa altura você pode, talvez ainda perguntar assim: pastor, por que fazer o livro dos sonhos? Por quê? Queridos, pelo simples fato de quando você se rodeia de palavras de fé, de imagens de fé, e coloca essas imagens específicas dentro do seu livro dos sonhos, automaticamente o seu interior se motiva a continuar avançando. Pelo menos eu faço isso, e isso me ajuda muito. Isso me motiva a continuar avançando. Na sexta-feira, o Gabriel, que é responsável aqui pelo Ministério Artes, Gabriel, ele me enviou um áudio dizendo, onde está o Gabriel? Não sei se eu... está lá atrás. Gabriel me enviou um áudio dizendo assim: pastor, nós estamos precisando comprar algumas coisas para a igreja, melhorar o som, iluminação e etc. Ele falou: pastor, a gente já conseguiu muita coisa, inclusive eu mandei uma mensagem, vocês, quem tem a nossa lista de transmissão, glória a Deus, queridos, essa semana chega a nossa nova câmera aqui, para a glória de Deus. Quero aproveitar e agradecer a Deus, você que contribuiu para isso. É uma câmera que vai ser fixada nessa pilaça aqui, ela vai ser trabalhada com joystick, não vai ter ninguém mais operando a câmera. Aí nós vamos tirar essa madeirona aí do meio, não vai ter mais. Uma câmera de Deus, assim, vamos dizer. Mas para isso acontecer, o Gabriel, há muito tempo atrás, fez uma coisa. Eu falei: Gabriel, me manda essa câmera. Aí ele me mandou a imagem da câmera. Aí nós começamos a sonhar com a câmera. Aí começamos a pensar na câmera. Vai dar certo? Aí ele começou a visitar algumas igrejas aí pela internet, dizendo: olha, pastor, é assim que funciona. A câmera faz isso, a câmera faz aquilo, a câmera não sei o quê. E a gente começou a visualizar com a câmera, sonhar com a câmera. Semana que vem a câmera chega. Não, essa semana a câmera chega. Glória a Deus. E aí, quando ele me disse essa semana, sexta, né, Gabi?
pastor, nós estamos precisando comprar alguma coisa. Pergunta para ele o que foi que eu disse. Eu disse assim: Gabi, primeiro, faça uma lista. Faça uma lista específica de todas as nossas necessidades. Para que isso, irmãos? Para que essa lista? Porque aquilo que você está vendo diante dos seus olhos fica mais fácil de você sonhar. E o Gabi, ele é muito específico, ele não só coloca o nome, mas muitas vezes ele manda os desenhos do negócio assim que nós precisamos. E aí eu consigo visualizar mais ainda. Esses dias ele mandou, nós precisamos comprar 2 caixas aqui para pôr aqui, e já começamos a sonhar com as caixas. Disse: Gabi, faz essa lista específica. E aí eu disse: nessa lista você menciona quais são as prioridades que nós precisamos. Prioridade número 1, número 2, número 3. E terceiro, eu disse para ele: bora trabalhar e sonhar com isso. Tem coisas aqui, o Gabi sabe disso, que nós estávamos sonhando há mais de 1 ano atrás, não é, Gabi? E que está chegando agora. Mas começou com um sonho, com a visualização. E agora vai vir uma outra lista aí que ele disse que essa ele vai arrasar, vai colocar assim de top eu falei: Deus amado, vou ter que exercer, a minha fé vai ter que aumentar mais, e a sua também. E bora trabalhar, e bora sonhar, mas começa com uma visualização. Sim, queridos, depois de nós definirmos os nossos projetos, nós não podemos cruzar os nossos braços e ficar assim parado, esperando os milagres caírem do céu. Não funciona assim. Nós precisamos agir, eu e você precisamos ser provocadores de milagres. Diga a pessoa aí que está ao seu lado: provoque milagres. Para o milagre que está vindo aí, que está lá sendo gerado na barriga da Bárbara, o Léo teve que provocar o milagre ali, gente. E a Bárbara também. Provoque o milagre. Somos provocadores de milagre. Pastor, como que nós fazemos isso? Orando diariamente por eles. Quando você tem as suas metas definidas, você vai orar. Segundo, perseverar. Lembra de Jacó lá em Peniel? Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. O cabra saiu de lá com a perna toda arrebentada, mancando, mas ele saiu com o milagre dele. Não importa como a gente sai da batalha, mas eu levo o meu milagre. E depois a gente vai crer, queridos, pelo poder de Deus, que esses milagres vão ser estabelecidos. E depois a gente não vai ficar parado assim, esperando: cadê o milagre? Onde está o milagre? Vai cair do céu? Não, queridos. Deus disse para Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pare, não pasme, não te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. O Senhor disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche, Moisés. O povo estava lá na frente do mar, e agora eu vou morrer. Ai, os caras estão vindo ali atrás e o mar está aqui, o que eu faço? Dize aos filhos de Israel que marchem. Bora para frente. E depois, queridos, nós precisamos ser gratos, diariamente agradecer. Pastor, eu não estou vendo ainda, mas está aqui. Pastor, e a câmera? Estamos agradecendo. Vocês sabiam, esses dias atrás eu estava: Senhor, obrigado pela câmera. Cadê a câmera? Não sei, Senhor, mas obrigado pela câmera. Vai chegar, Senhor, mas obrigado, queridos, até os nossos projetos serem realizados. Amém, queridos? Nós precisamos ativar a nossa fé. Nós precisamos ser pessoas, queridos, que vivem por fé. O justo viverá pela fé. Eu e você precisamos viver pela fé. Nós não somos daqueles que vivemos pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos, pelo que nós sentimos. Se fosse assim essa semana, muita gente tinha desabado, não é? Ai, o Brasil não passou na Copa. Ai, meu Deus, e agora? Ai, se a gente for viver pelo que sente, queridos, pelo que ouve, pelo que vê, a gente não vive. A gente não vive. Deus é um Deus de projetos. E Ele fez a mim e a você a imagem e semelhança,
para que você e eu também sejamos um projetista visionário, para que a gente visualize, sabendo que o que você projetar com determinação será concretizado pela fé, porque Deus é o maior interessado no seu sucesso. É Deus, queridos, Ele é o maior interessado. Segundo a palavra de Deus, é Ele quem nos ensina a sonhar. Ele fez isso com vários homens, Ele fez isso com várias mulheres, e um deles é esse que nós lemos aqui, Abraão. Abraão vivia num deserto, e quem vive num deserto, queridos, consegue ver as estrelas assim de uma maneira muito clara à noite. Eu nunca vivi num deserto, mas eu morei na roça. E quando eu morava na roça, nós morávamos em sítios distantes um do outro. Então era uma casa aqui e a outra lá no outro sítio. Não havia iluminações. Na verdade, na época quando eu morei na roça, queridos, nem havia luz elétrica. Era movida a lamparina com querosene. Quem sabe o que é lamparina aqui? E querosene. Eita, meu Deus do céu. Tem uns aí, eu não sou tão velho assim, então, graças a Deus, tem alguns que me acompanham aí na minha, né? Lamparina e querosene, sim, eu vivi muitos anos assim, queridos. E aí a gente às vezes ia dormir, pagava as lamparinas, tudo, saía lá fora, olhava para o céu, olhava, né? Olhava assim. Pode dizer, vamos olhar para o céu, meu filho. Aí eu olhava para o céu, queridos, aquelas estrelas assim, o céu estrelado, aquela coisa linda assim. Que coisa linda. Quem já morou no sítio sabe o que eu estou falando. Hoje a gente não consegue, aqui na cidade é difícil você ver um céu estrelado. É difícil, né? Quem sabe, se um dia a gente, toda a igreja que for lá no bairrinho, né? No bairrinho é lá onde o próximo onde o irmão seu mora, lá o irmão seu está para convidar toda a igreja. Olha só, irmão, está ampliando aqui o convite, viu? Esses dias nós fomos, a nossa equipe de 12, fomos sonhar uma parte do sonho lá na casa do irmão seu. Foi todos os 12 para lá. E aí ele disse que tem um bairrinho. O bairrinho é um lugar mais afastado ainda, que, né, que entra no meio das vacas, tudo e tal. Queridos, olhar para o céu e sonhar. E Deus, Ele fez isso, Ele usou isso. A Abraão lá no deserto, Deus pediu para Abraão olhar para as estrelas dos céus de uma maneira contínua. O que Deus estava fazendo, queridos, com isso? Deus estava levando Abraão a sair da tenda e a ativar a sua fé. Deus estava levando Abraão a ativar os seus sonhos, dizendo que assim como as estrelas, assim seria a sua descendência. Ele visualizou aquilo. Olha o que diz em Gênesis 22:17: que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. Além de Deus levar Abraão para ver as estrelas, Ele levou Abraão no mar, na praia do mar, e disse: assim será a sua descendência. Veja que Deus estava usando duas imagens para mostrar a Abraão da grandeza da sua descendência, de como seria. Queridos, não importa o que tenha acontecido, e isso talvez tenha limitado a sua fé. Não importa o que passou, no entanto, diante de tantas palavras que Deus tem nos dado, a pergunta é: o que nós vamos fazer com essas palavras? O que nós vamos fazer, queridos? A resposta é muito simples: nós vamos ampliar a nossa fé. Nós vamos colocar a nossa fé a serviço de Deus. Nós vamos aumentar a nossa fé. Vamos crer que algo que já chegou em nossas vidas, e que nós não vamos ficar, queridos, estancados, mas sim romper e crescer em todas as áreas das nossas vidas. E para isso nós precisamos nos conectarmos com a palavra de Deus. À medida, queridos, que nós formos lendo a palavra de Deus, a nossa fé vai aumentando, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Quanto mais contato com a palavra, queridos, mais sonhos serão colocados dentro de nós. É através da leitura da palavra que nós recebemos os remas de Deus. É a partir do contato com a palavra de Deus, queridos, que eu recebo a promessa. E uma vez que eu tenho essa promessa, eu começo a visualizá-la. Uma vez que eu estou visualizando, eu vou confessar essa promessa segundo as Escrituras e vou perseverar até que aconteça. Se qualquer dia eu começar a chegar aqui, eu estou já prestes a fazer isso, porque tudo que acontece fora, primeiro tem que acontecer dentro. Todo crescimento exterior começa no interior. E eu estou para chegar aqui e começar a dizer assim: graça e paz, multidão de irmãos. Se eu começar aqui e você achar que eu fiquei louco, não tem problema. Graça e paz, essa multidão de irmãos aqui, porque tudo começa aqui dentro, dentro de nós. Eu estava lendo esses dias a história de uma mulher chamada Mary Kay Ash. Mary Kay Ash foi, na verdade, uma grande empresária americana, fundadora da Mary Kay Cosméticos. E certa vez ela disse uma frase que disse o seguinte: há 3 tipos de pessoas no mundo. Primeiro tipo de pessoa, os que fazem as coisas acontecerem. Segundo tipo de pessoa, os que olham as coisas acontecerem. Terceiro tipo de pessoa, aqueles que perguntam: o que está acontecendo? Ela disse isso. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa, você que está nos acompanhando nas redes sociais, é você? Nós podemos comparar isso, queridos, assim, de uma forma muito rápida, nesta manhã, vamos dizer assim, como eu diria, com alguém que está dirigindo um carro, por exemplo. Alguém que está conduzindo um carro e aqueles que estão apenas no banco do passageiro. Imagine, aqueles que conduzem um carro, ele está na direção desse carro, ele está dando direção ao veículo, para onde ele vai, para a direita, para a esquerda, enquanto que aquele que está no banco do passageiro, ele não pode tomar nenhuma decisão com relação à direção a ser tomada, a não ser falar alguma coisa. O passageiro às vezes pode, até gritar: não faz isso, não, vai por aqui, não, você não sei o que, não, isso e aquilo. O passageiro pode até ficar preocupado com as decisões que o motorista está tomando. O passageiro, ele pode até ali tentar dar algumas direções, mas ele não pode tomar a decisão do motorista. Nesse culto, queridos, nessa manhã, eu gostaria de verdade de motivá-los a que vocês não sigam mais sendo os passageiros do seu destino, mas eu gostaria de motivá-los a vocês a começarem a tomar as decisões do seu futuro, baseado em sonhos que Deus vai projetando no teu coração. Eu gostaria de convidar você a tomar a direção do carro, a pegar o volante, que a cada dia, queridos, você tome decisões debaixo da direção do Espírito Santo. Não é decisões que vêm na mente, eu acho que não. Decisões guiadas pelo Espírito Santo, para que você chegue ao seu destino. Deus tem sonhos para você, e eu quero, queridos, convidar você a colocar isso para fora nesta manhã. Sabe, eu quero te ajudar a trazer isso à luz, através desse livro. Deus tem sonhos para você e eles precisam vir à existência.
sonhos de construir um futuro, sonhos, queridos, para a gente enxergar as promessas, sonhos para a gente discernir as estações, sonhos que farão os seus olhos enxergarem além do que os seus olhos naturais estão enxergando agora, aquilo que os seus olhos conseguem ver neste momento. Eu acredito de verdade, queridos, que nós estamos muito próximo desse algo novo que nós temos gerado durante este ano de 2022. Eu sinto um frescor à vistas, eu sinto um crescimento, uma frutificação, uma multiplicação. Eu consigo visualizar isso pela fé. Não escute, queridos, esse, entre aspas, você não pode, você não consegue. Nunca deixem, queridos, que lhe digam que não vale a pena acreditar que um sonho que você tem, ou que os seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser ninguém. Não ouça a voz daquele professor. Não ouça o professor dizendo assim: olha, Felipe, volta para casa, esquece esse negócio de fazer pão. Não ouça a voz daquele professor dizendo assim: olha, volte para casa e pare com essa empresa. Volte para casa e pare de tentar desejar essas coisas. Seu pai é muito pobre, você também é pobre, esse sonho é muito grande para você, você tem que ser mais coerente, não vai dar certo, você não nasceu para romper, tem que fazer outro desenho, pense em outra coisa. Não, queridos, não. Quem acredita e realiza, eu creio que sempre alcança. Eu ouvi uma frase quando ainda eu trabalhava no banco, de um homem chamado Roberto, eu não sei falar o sobrenome dele, Roberto Chiachachik, uma coisa assim, é esse aí. Ele diz uma coisa que eu sempre guardei, isso me motiva muito. Ele dizia assim que tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que esse sonho pode ser realizado. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que esse sonho pode ser realizado. Nós precisamos acreditar, queridos, não desistir dos nossos sonhos. Persista no que você acredita. Persista, não deixe que os seus sonhos fiquem só lá na imaginação. Faça algo hoje para que os seus sonhos eles também sejam realidades. Fazer o livro dos sonhos é começar a dar forma a essas ideias, a essa visão, sabe? A isso que você está queimando no teu coração. Fazer o livro dos sonhos é você começar a visualizar aquilo que Deus tem para você de uma forma específica. Agora, além do livro dos sonhos nos ensinar a gente sonhar, sermos específicos nos nossos sonhos, se você já comprou o seu, você vai perceber que ele também nos ensina uma ordem de prioridades para a gente, queridos, prioridades essas que eu diria que nós deveríamos seguir e manter para a gente alcançar uma vida equilibrada. Se a gente entender essa ordem de prioridades, prioridade número 1, Deus, você, nós. Segundo, terceiro, família. Quarto, ministério. Quinto, secular. Se a gente entender essa ordem de prioridades, queridos, quando nós entendemos essa ordem de prioridade na nossa vida, nós as usaremos como referência para estabelecer os nossos sonhos. É assim que eu faço. Eu uso essa ordem de prioridades para estabelecer os meus sonhos. Por exemplo, prioridade número 1, na primeira prioridade, Deus. Como que eu faço? O que está relacionado a essa prioridade de Deus, queridos? Ao meu crescimento espiritual, a minha vida espiritual, a minha intimidade espiritual com Ele. Talvez você precise colocar no seu livro dos sonhos, sonhos e metas claras, tais como, na prioridade número 1, não, esse próximo ano eu preciso ler a Bíblia toda, para ter um crescimento espiritual melhor. Você vai lá, recorta uma Bíblia, cola ela no seu livro dos sonhos. Vou ler a Bíblia inteira. Talvez, queridos, você diz assim: não, esse ano eu tenho que ter uma hora diária de oração, porque eu tive meia e não foi suficiente. Esse ano eu vou aumentar. Não, esse ano todos os dias eu vou destinar meia hora para fazer o meu devocional, utilizando o devocional do discípulo. Nós temos um livro aqui, queridos, que nos dá
todo dia uma palavra rema, uma folha em branco para você ir colocando o que Deus vai falando com você, vai te orientando. Não, esse ano eu quero ler um livro cristão, a cada 15 dias, ou pelo menos a cada um mês eu quero ler um livro cristão. Prioridade número 1, Deus, eu tenho que crescer espiritualmente. Na segunda prioridade, eu mesmo, nós mesmos. Lembrando, queridos, que cada decisão que nós tomamos afetam todas as demais áreas. Todas as demais. De repente aqui nessa sua segunda prioridade, você vai colocar ali algumas imagens referente ao cuidado que você tem que ter com a sua saúde física, com a sua saúde emocional. Tipo, eu preciso fazer um checklist médico com frequência de tantos em tantos meses. Tem gente aqui que às vezes, queridos, não faz nunca. Parece uma dor. Esses dias eu soube aí de uma pessoa, 2 pessoas na verdade, sentia dores no peito. Um amigo meu, e não foi fazer o check-up, teve um AVC, partiu. Às vezes a gente, nessa prioridade com você aqui no livro do sonho, eu lembro que eu mostrei um meu aqui que era fazer exercício físico. Eu recortei uma caminhada, uma pessoa caminhando, coloquei lá, eu preciso caminhar de repente todos os dias, ou 3 vezes por semana. Você vai colocar ali, não, eu tenho que fazer academia, eu preciso ir para o Pilates, tenho que fazer natação. Cuidar, queridos, dos pensamentos, dos sentimentos, da vontade, ser específico nisso. Para isso eu vou comprar um livro, eu vou me dedicar a um livro nessa área emocional, cuidar das minhas emoções. Eu faço isso, queridos. Eu faço isso, tudo que eu estou falando. Eu e a pastora Priscila, um tempo atrás, a pastora Priscila, desde criança, eu quero aprender a nadar. E a gente começou, vamos nadar. Ela quer, eu quero nadar. Quantos meses faz, meu amor? A gente está 3 meses que eu e a pastora estamos nadando agora. Entramos na natação. Parece 2 peixinhos, né? Peixinho que cai na água e não sabe nem mexer ainda. Que é esse peixinho que fica se batendo assim, sabe? Mas começou lá atrás esse sonho. Quero nadar. Terceira prioridade é a sua família. Ter tempo de qualidade com eles, melhorar o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos e etc. Para isso você vai colocar lá no seu livro dos sonhos: eu preciso ter menos tempo nas redes sociais. Eu preciso ficar menos no Instagram, no Facebook, não sei o que, e ficar mais com a minha esposa, com o meu esposo. Ser realista, querer colocar os sonhos. Na sua quarta prioridade ali, você que é o ministério. Não, esse ano eu vou abrir a minha célula até o dia tal. Esse ano, para isso, eu preciso passar pela escada do sucesso. E então eu quero ser um líder de célula a partir do mês tal. Pô, gente, tem uns, aliás, quando fala de ministério, agora eu quero contar um testemunho meu. Muito tempo atrás, eu invertia essas prioridades quando eu não as conhecia. O ministério para mim, queridos, vinha primeiro, antes da família. E o secular, que é o último, no contexto da pastora, vinha primeiro antes do ministério e antes da família. Era uma bagunça. Olha o que o texto diz: buscai primeiro, isso está em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Aqui não está falando que nós temos que buscar primeiro Deus, porque Deus está lá em cima, é o número 1. Está falando de buscar primeiro o reino de Deus, é ministério. Deus está lá, depois vem você, depois vem a sua família, e aí vem o ministério. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas, que é o secular, vos serão acrescentadas. Eu invertia isso aqui. E é o que muitos fazem hoje. Pastor, ora para eu conseguir um emprego? Oro. Aí ele consegue um emprego. Aí ele só fica no emprego e esquece do ministério. Esquece das coisas de Deus. Coloca a prioridade número
5 no lugar da quarta. E não entende que primeiro se busca o reino de Deus, investe no reino de Deus, trabalha no reino de Deus, faz as coisas no reino de Deus. O secular vem depois. As demais coisas são acrescentadas depois. Quando nós invertemos essas prioridades, que eles dá errado. E se a gente usa aqui no livro, você vai ver, tem Deus, tem você, tem a família, está toda a ordem de prioridades. É só ir colocando os seus projetos, seus sonhos nesse contexto. E aí no contexto ministerial, como eu estava dizendo, não, esse ano você vai ser específico, preciso ganhar tantas pessoas para Jesus, eu preciso formar a minha equipe de 12. Aí sabe, queridos, você vai impregnando a sua mente com essas imagens das pessoas que você quer ganhar, vai dar nome a elas, vai sonhando com elas, começa a orar por elas, e elas vão vir à existência. Nessa prioridade você vai dizer, olha, eu quero ser um voluntário. O Gabriel está precisando de muitos voluntários aqui em várias áreas. Eu quero fazer parte do ministério ou do departamento tal. Você vai ser específico. Eu servirei a minha igreja em tudo o que for preciso. E aí vem a prioridade número 5º, que é o secular. Nessa 5ª prioridade, queridos, envolve trabalho, envolve estudo, envolve profissional e etc. Aí você vai colocar lá no seu livro dos sonhos, esse ano eu quero crescer profissionalmente. Para isso eu preciso me dedicar fazendo um curso, uma pós, uma graduação, uma faculdade. Aí você vai ser específico, não, para isso, olha, minha área econômica não está legal, para isso eu preciso começar a fazer uma previdência privada, guardar R$50 por mês, R$100 por mês. Eu faço isso, irmãos. Eu tenho na minha área econômica, assim, por causa do contexto de banco, a partir, sabe, de quando eu aprendi isso, eu sou muito específico nisso. Todo mês eu procuro guardar um pouco na minha previdência. Não, a partir desse ano eu vou ser um dizimista fiel. Eu vou ser um ofertante na casa de Deus. Eu vou ter minha casa própria. E aí vai. Queridos, eu quero concluir aqui, olha, infelizmente, nós vivemos numa geração, infelizmente mesmo, sabe? Nós percebemos como é grande a competitividade. Seja ela no corporativo, qualquer outra área, há uma ânsia de crescer, de querer avançar a qualquer custo. E muitos às vezes acabam invertendo essas prioridades de servir ao Senhor com o trabalho. Deixa o trabalho do Senhor para depois, porque o trabalho secular é muito mais importante. E eu tenho visto muitas pessoas que às vezes não prosperam na vida simplesmente por isso. Esquecem de si mesmas, esquecem da própria família, esquecem do ministério e acreditam que quanto mais trabalha, mais próximos serão. Por quê? Porque só visam o lado financeiro. Esquecem de viver, esquecem de estar com a família, esquecem de servir o ministério. Que pena. Lamentavelmente, queridos. E eu quero mais uma vez dizer que hoje, por um momento, eu gostaria que cada um aqui, queridos, pudesse dizer assim: Senhor, ajuda-me a encher meu coração de sonhos. Ajuda-me a entender, Senhor, os sonhos. Ajuda-me a ativar a minha fé. Ajuda-me, Senhor, a receber os sonhos que Deus tem para mim. Ajuda-me, Senhor, a fazer esse livro dos sonhos. Ajuda-me, Senhor, ensina-me a sonhar. Senhor, eu quero faz de mim um sonhador. Eu quero sonhar com a minha célula, com os meus discípulos, com os meus 12. Eu quero sonhar com o crescimento da igreja. Eu quero sonhar, Senhor, com que essa igreja será a melhor igreja para se fazer parte dela. Senhor, eu quero sonhar com a salvação dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus vizinhos. Ajuda-me a sonhar com a minha faculdade, com o meu trabalho, com o meu carro, com a minha casa e etc. Ajuda-me, Senhor, a sonhar. A gente não pode, queridos, fazer o nosso livro dos sonhos baseado na nossa conta bancária. Nós não podemos fazer o livro dos sonhos baseado nas coisas que temos, porque os sonhos não dependem dos nossos dons.
Os sonhos que nós vamos colocar de Deus não dependem dos nossos talentos, do que eu sou bom. Os nossos sonhos não dependem da sua educação acadêmica, nada disso. Não é isso que eu estou falando. Eles dependem exclusivamente do contato com Deus, do contato com a palavra de Deus. E é com isso, queridos, que esse contato da palavra de Deus vai ativar a sua fé, e você vai crer nas promessas, e uma vez que você crê nessas promessas, você vai visualizá-las, você vai confessá-las, e vai perseverar em oração até que aconteça. Amém? Nesta manhã nós vamos impregnar a nossa mente. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, e eu quero orar por esse momento, por essa área. Quero orar com vocês agora. Existe um texto, queria que vocês colocassem para mim, que está em Mateus 9, 27 em diante. E eu quero orar com esse texto como base para isso. Que diz o seguinte, Mateus 9, 27 diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou-lhe então os olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. Queridos, eu gostaria nessa manhã assim, fazer um ato profético. Eu queria que todos nós, eu vou fazer isso aqui, colocássemos as nossas mãos sobre os nossos olhos. Você talvez enxerga fisicamente, mas talvez já está meio embaçado, que nem o meu, que hora que tira o óculos, não? Mas não é sobre isso. Eu quero que você visualize com os olhos da fé hoje. Coloque as mãos sobre os seus olhos e nós vamos orar por um momento. Nós vamos pedir ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos espirituais. Pai, em nome de Jesus, eu quero sonhar, Senhor. Talvez eu não sei sonhar. Quando se fala talvez do livro dos sonhos, não é tão rema para mim, não é forte para mim, porque eu não sei sonhar, Deus. Talvez eu não tenha tido uma visão correta, mas hoje, Pai, eu oro para que os meus olhos sejam abertos, para que eu possa ver esse futuro que o Senhor disse: eu tenho pensamentos de paz, para um futuro e esperança que desejais. Que os nossos olhos sejam abertos, meu Deus, para a gente ver o destino que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Levante os seus braços agora com os olhos fechados ainda. E continue orando. Peça ao Senhor, diga: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, dai-me visões abertas. Senhor, ensina-me a sonhar nesta manhã, meu Deus. Eu te peço que eu consiga ver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero visualizar os sonhos que Deus tem para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para o meu ministério, para o meu trabalho. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, ensina-me a sonhar. Abre os meus olhos nesta manhã. Que o meu coração, Senhor, nesta manhã possa se encher com os sonhos de Deus, os teus sonhos, para a minha vida espiritual, para a minha vida pessoal, emocional, para a minha vida familiar, para a minha vida ministerial, Senhor, e para a minha vida secular. Abre os meus olhos, Senhor. Tira todo o desânimo, tira toda essa Senhor, comiseração, essa autocompaixão. Tira do meu coração, Senhor, todo medo de sonhar, toda angústia, toda depressão. Faz-me viver novamente, Senhor, através dos sonhos que Deus tem para mim.
tira o medo, Senhor, tira a tristeza, em nome de Jesus. Comece a visualizar, queridos, o que Deus tem para você. Comece a visualizar a sua cura, o seu milagre. Comece a visualizar em nome de Jesus Cristo a sua família sendo salva. Comece a visualizar Deus mudando essa história financeira, em nome de Jesus. Comece a visualizar o milagre. Pai, eu creio, Senhor, numa unção de frutificação, de multiplicação, de crescimento. Aleluia. Amém, queridos. Pastor, eu já estou com o meu livro do sonho. Perfeito. Eu não estou com o meu livro dos sonhos. Você pode adquirir. Pastor, eu não tenho condições de adquirir. Pegue um caderno. Escreva os seus sonhos no seu caderno. Quando Deus te der condições de você ter o seu livro, você adquire. Mas não deixe de sonhar. Não importa se no livro dos sonhos que está aí, ou se no seu caderno. Eu gostaria de desafiá-los, queridos, no dia 31 deste mês. Nós vamos ter o culto, vai ser no sábado, às 17h30, na virada do ano. Nós vamos passar aqui. Nós não teremos o culto no domingo, no dia 1º de manhã. Então nós teremos a virada no sábado para o domingo. Neste dia, nós vamos apresentar o nosso livro dos sonhos ao Senhor. Você vai ter de hoje, dia 11 até 31, 20 dias para sonhar, para recortar imagens, para escrever e colocar os seus sonhos no livro dos sonhos. E no dia 31, nós vamos apresentar o nosso livro dos sonhos aqui. Por favor, coloque-se de sentado de novo, né? Nós já vamos para casa, mas eu gostaria neste momento, queridos, hoje, além de nós vivermos esse contexto dos sonhos, esta semana, você que tem a lista de transmissão, você recebeu 2 ministrações que eu gravei essa semana. Pastor, eu estou aqui, não sei do que o senhor está falando. Por favor, procure o líder de célula ou líder de 12, fale com ele, ele vai te enviar esses links para vocês. São 2 links de 2 pregações que eu preparei no meu gabinete essa semana e enviei. Primeira ministração, o que é uma oferta de pacto. Segunda ministração, faça planos vitoriosos. Na primeira eu falo sobre a importância, queridos, o que é essa oferta. Quem não ouviu, como eu disse, procure alguém. A segunda ministração eu falo sobre a importância e como nós fazemos esses sonhos, como nós projetamos esses sonhos. Hoje nós trouxemos aqui uma maneira, como um todo, na ministração está específico. E voltando a falar sobre a primeira ministração, que é essa oferta de aliança. Ah, pastor, oferta de pacto, estranho. O que é um pacto? Pacto é uma aliança. Você pode usar isso. Aliás, queridos, deixa eu abrir um parênteses. Eu havia comentado com vocês que hoje nós iríamos falar sobre a nossa identidade. Mas eu precisava terminar esse assunto. Mas na próxima semana, dia 18, o nosso foco vai ser sobre a nossa identidade como igreja para o próximo ano, quem nós somos aqui nesse lugar. Por favor, fiquem atentos, prestem atenção, porque muitas pessoas eu já percebi que a gente às vezes está ministrando ou falando, e depois a gente pergunta, eu não lembro, eu não vi, não ouvi. Foi dito, mas às vezes a gente fica tão disperso. Pastor, e aí? Queridos, nessa semeadura de ofertas de aliança, nessa pregação que nós fizemos, a gente traz vários exemplos bíblicos lá. E você perceberá que uma das maneiras de como nós podemos nos relacionar com Deus é através de uma oferta. Você vai entender que a oferta é um termômetro que Deus usa. Olha o que eu estou dizendo.
A oferta é um termômetro que Deus usa para medir a sua fé. Por quê? Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso recurso. Ali nós vamos aprender, é uma coisa que eu tenho aprendido, que a oferta é só um pretexto que Deus usa para nos abençoar. A oferta é um pretexto que Deus usa para abençoar você. E às vezes a gente fica retendo as ofertas achando que nós vamos perder. E na verdade, quanto mais você oferta, mais é um pretexto que Deus tem para te abençoar. Deus não precisa do nosso dinheiro, queridos. Não precisa. O que atrai a Deus a você não é o seu dinheiro, é a sua fé. É a sua fé em depositar aquilo que Deus lhe deu. Você só está devolvendo ao Senhor. E eu conto ali na ministração, inclusive, algumas experiências minhas, da Priscila, na verdade da minha família ali. Se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando. Falo também sobre a qualidade, a quantidade de ofertas, segundo a própria ótica de Deus. Você vai ver ali a ótica de Jesus olhando uma viúva ofertar. Qual foi a quantidade dela e qual foi a qualidade daquela oferta. Não tem nada a ver com o que muitas vezes a gente pensa. Ali eu falo sobre a importância, queridos, de nós honrarmos a Yahvé com os nossos bens, com as nossas primícias, com a nossa renda. E aí se encherão os nossos lagares. A Bíblia é muito clara nisso. Os nossos celeiros vão transbordar. Eu trago ali naquela ministração o exemplo de Abel, onde Abel, a Bíblia diz que ele deu a sua melhor oferta, enquanto que Caim deu o resto daquilo que ele possuía. Abel procurou dar a melhor oferta. E sabe, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido? Ofertar quando está sobrando é fácil. Mas quando a gente está em crise financeira, crise de saúde, comprando muito remédio, gastando com isso, gastando com aquilo, a gente fala, não, se eu ofertar vai faltar mais ainda. É aí que Deus quer provar a nossa fé. É aí que Deus quer provar a nossa fé. Abel, ele entendeu que essa questão de oferta de uma forma tão clara, queridos, que a Bíblia disse que a oferta dele, mesmo depois de morto, ela fala até hoje no reino do Espírito. Em outras palavras, a oferta que Abel deu imortalizou Abel. Está lá na administração, se você ouvir. Só pegar o link e ouvir. Você vai entender que quando você oferta uma oferta de aliança, há um propósito específico. Hoje nós vamos ofertar. E nós precisamos, queridos, ofertar com inteligência e com o coração aberto. Nessa ministração, inclusive, eu falo um pouquinho sobre o significado de várias ofertas. Lá eu falo, por exemplo, da oferta de semeadura, que é uma oferta para colheita. Eu falo sobre a oferta de gratidão, que é uma oferta por uma graça alcançada. Eu falo sobre a oferta de alçada, que é uma oferta que você dá com um propósito específico. Por exemplo, às vezes quando fala de oferta aparece aqui duas imagens, aparece os dízimos e ofertas e aparece uma outra imagem que é do nosso projeto, das crianças. Essa é uma oferta alçada. Hoje eu vou ofertar minha oferta de pacto para o ministério infantil. Não é esse o propósito. Isso não é uma oferta de aliança, de pacto, isso é uma oferta alçada. Oferta alçada é aquela que você destina para um propósito específico. Então eu vou ofertar para o ministério infantil. Essa é uma oferta alçada. A oferta de aliança, ela é atrelada a um pedido. É diferente. Existe uma oferta de remissão, eu falo um pouquinho nessa ministração. Existe a oferta voluntária, que é aquela oferta que você dá para a cooperação do reino de Deus. Lembra quando Deus disse para Moisés que deveria construir o tabernáculo, o templo? A oferta voluntária vinha tanto que Moisés disse, chega, para, não precisa mais trazer oferta. Existe a oferta de primícias, eu falo um pouquinho sobre ela. Enfim, queridos, nessa ministração que vocês vão ouvir lá, e já ouviu, ofertar não é barganhar com Deus, não é fazer troca com Deus. E eu trago o exemplo de uma viúva.
aonde ela ofertou. Ela disse que não precisava nada, mas o profeta, entendendo o poder do que é você semear e ter algo da parte de Deus, ele diz: o que está faltando? O que você precisa? Através do servo dele, Geazi. Diz: nada, Senhor, está me faltando, eu tenho tudo entre o meu povo. Aí o Geazi disse: Senhor, ela não tem filho. Então daqui a 1 ano você vai segurar um filho no colo. Aquele profeta entendeu que diante de uma oferta, o Senhor iria abençoá-la. Essa é uma oferta de aliança, queridos, uma oferta de pacto. Pastor, Deus já colocou no meu coração qual é a oferta de pacto neste ano, mas eu não tenho como ofertar hoje, eu não vim preparado. Até o dia 31, queridos, nós vamos fazer essas ofertas de pacto. Daqui para o final, você pode ofertar através de recurso financeiro, de Pix, de cartão de débito, de cartão de crédito, do que você achar que é as suas possibilidades, mas não deixe de fazer essa oferta. Pastor, eu ainda não estou entendendo muito bem. Ouça a ministração que nós enviamos, e se ainda tiver dúvida, busque mais, mas não fique com dúvidas. Eu e minha família já separamos a nossa oferta de pacto, nossa oferta de aliança desse ano. E eu quero orar por isso nessa hora. Quero que você se coloque de pé. E repito, se você não veio preparado hoje para a sua oferta de pacto, nós já vamos orar por ela hoje. Mas você pode fazer isso no culto do dia 18, no culto do dia 25, no culto do dia 31, não importa. Feche os seus olhos. Essa é uma oferta muito específica, muito especial. Eu e minha família já fizemos várias vezes essa oferta, e nós temos muitos testemunhos para contar. Pai, obrigado. Eu começo agradecendo, Senhor, por essa semeadura que nós nesta manhã vamos oferecer ao Senhor. Toda essa oferta de aliança, quando nós a semeamos, Pai, e de acordo com a Bíblia tem nos ensinado, ela sempre tem Deus usa ela como as outras, como um pretexto para nos abençoar. Mas nós podemos ser nessa específico, Senhor, diante daquilo que nós queremos alcançar em Deus. E eu quero abençoar aqui, Senhor, cada um de nós que vai fazer essa semeadura. Coloca no coração, Senhor, até das crianças, para que elas procurem os seus pais. Diga: papai, eu quero fazer minha oferta de aliança. Mamãe, eu quero fazer minha oferta de aliança. Para que desde pequeno, Senhor, as crianças já possam entender o poder do que é uma oferta. E nós, já que somos, Senhor, adultos, eu creio, Senhor, no poder da semeadura, no poder de uma oferta, de uma semente. E eu quero abençoar aqui as nossas vidas, abençoar essa igreja, abençoar cada família, abençoar, Senhor, aqueles que estão com necessidades e aqueles que não precisam, não estão tendo necessidades financeiras, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que as mãos do Senhor venham sobre cada um nesta manhã. Que a graça de Deus envolva nossos corações. Que a gente seja tocado, Senhor, por esse entendimento, meu Deus, do significado, da importância do que é essa semeadura no reino de Deus, porque o pretexto da bênção somos nós mesmos, Senhor, que seremos alcançados. Individualmente, nossa empresa, nossa vida pessoal, nossa vida ministerial, nossa vida em todas as áreas, Senhor, são abençoadas, porque hoje nós vivemos numa sociedade que todos nós dependemos de recursos financeiros, Senhor. Mas antes dos recursos, eles não vêm se não for de Deus. Os recursos que temos vêm das mãos do Senhor. A propriedade que Deus colocou em nossas mãos, que nós sejamos esses mordomos fiéis para cuidar do carro, da casa, dos bens, da empresa que Deus nos deu, porque ela não é nossa, porque no momento em que o Senhor quiser tirar de nós, ou até a nossa vida, tudo está nas tuas mãos, Senhor. Tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus. E às vezes nós supervalorizamos tanto, Senhor, esses recursos financeiros, nos apegamos tanto a eles, temos um coração avarento, Senhor, não somos generosos, e com isso, Senhor, a cada dia nós vamos
ficando ainda mais presos, a miserabilidade vai chegando à nossa porta e nós não rompemos por causa da falta desse coração generoso, por causa da falta desse entendimento, Senhor, de que não levaremos nada desta terra, Senhor. Pai, Tu tens nos pedido tantas coisas. Senhor, eu tenho tantos testemunhos, Pai, de coisas que o Senhor já nos pediu. O Senhor já nos pediu, Senhor, tantas ofertas. O Senhor já me pediu, Senhor, roupas, sapatos, relógios. Quantos relógios eu entreguei ao Senhor. O Senhor já me pediu, meu Deus, blazers. O Senhor já me pediu carro, eu já entreguei um carro, Senhor, carros diante do Senhor. E tudo isso, Senhor, tem sido um pretexto para Deus me abençoar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, queridos. Eu estava aqui me lembrando, queridos, eu já fui descalço para casa. Eu não tinha nada para oferecer, mas eu tinha acabado de ganhar um tênis e um sapato, um tênis e um sapato, e eu ofereci ao Senhor, deixei no púlpito. Relógios, esse relógio que eu acho que eu tenho ele já há uns 25 anos. O relógio que a pastora me deu, nós acho que estávamos começando, estava um pouco casado, acho que uns 2, 3 anos de casados. Mas antes, vocês lembram daqueles relógios que era de 7 pulseiras? Relógio não sei o que e tal. Eu acho que eu já ofereci ao Senhor, acho que uns 8 relógios que eu ofereci. Hoje, queridos, se você perguntar quantos relógios eu tenho e quantos eu comprei, eu acho que eu devo ter comprado uns 5, 4, mas eu tenho acho que 25, 30 relógios que eu fui ganhando. Eu ofereci, as pessoas chegam e dizem, quero te dar um relógio. Esses dias, no dia dos pais, a minha filha me deu um lindo relógio. São sementes. Sementes, elas falam, ela imortaliza você, é um pretexto de Deus para te abençoar. Talvez você semeia hoje e você não colhe amanhã. Eu plantava na roça hoje, você acha que amanhã a frutinha já estava pronta? Demora um tempo, mas ela fica lá, vai dar fruto. Eu gostaria que nessa manhã você fizesse isso com consciência, ou na semana que vem, ou na outra, amém? Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento e vamos para casa, diante do Senhor, e eu quero orar, dar a bênção, e você depois da bênção vai fazer isso, amém? Pai, muito obrigado, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom.